alimentar o seu ego. Exato. Mas isso não é só o espiritismo, não é qualquer religião, é qualquer movimento filosófico de ideias. Nós, seres humanos, falimos moralmente, não são eles, não somos todos nós. Então, a contra-informação no meio espírita, ela é terrível. A Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte estava fazendo cartas, distribuídas aí no Brasil. Vocês querem ver uma coisa para encher isso aqui? E você vai fazer. É só dizer que o Rogério estava conseguindo arranjar emprego para todo mundo, só se ele desse uma martelada aqui em você. Aí todo mundo vinha para ele dar uma martelada, para ganhar emprego. Aí encher. Essas coisas que o povo está querendo ouvir. Eu chego um ponto, mas eu nunca fiz nada. Mas qual foi o problema? Amigos lá da cidade de Resende, em Penedo, começaram a ser prejudicados profissionalmente, porque tiveram a triste ideia de um dia me convidar para fazer uma palestra lá. As pessoas pararam de falar com uma certa pessoa que tinha me convidado. Por quê? Porque havia uma carta do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, dizendo que... Aí eles me pediram para fazer alguma coisa, porque eles lá estavam sendo humilhados. Foi a única vez que eu, não é que eu tenha evitado alguma ofensa, mas que eu tornei público o assunto, eu escrevi a carta para essa senhora e disse para ela: eu vou divulgar a carta que eu estou escrevendo para a senhora, não em minha defesa, porque eu não preciso, mas em defesa das pessoas que a sua carta termina. Até gente desempregada teve lá no Rio, por causa disso. E aí, você vai fazer o quê? Então a contra-informação existe. E o pior, ou melhor, essas pessoas são tão boas ou melhores do que eu. Elas pensam em estar servindo a pureza doutrinária do Espiritismo na hora que faz uma carta dessa, agredindo alguém que, segundo ela, está agredindo a pureza doutrinária do Espiritismo. Não é por maldade, não. Ignorância. Sim. Então, o tempo que a espiritualidade vem tentando, através de médiuns, falar sobre a volta de Jesus. Até porque o compromisso do Espiritismo lá em cima é esse. Mas fechou todo mundo. 4 ou 5 foram no sacrifício. Não deu certo, eles foram para a África. Lá começou. O pessoal daqui foi para lá, tapar a boca também. Conseguiram. E hoje é uma criança de 12 anos no Peru anunciando a chegada de Jesus. Jorge Bon Giovanni na Itália, o Chico Namuzado falando disso. Uns 6 ou 8 gatos pingados na África falando disso. Uns 6 ou 8 gatos pingados aqui no Brasil falando disso. Ninguém leva a sério, Marcos. Divaldo recebe uma mensagem dessa e ninguém leva a sério. Vão levar? Eu acho que ninguém leva a sério por quê? Porque isso está circula nos meios espíritos, os meios espiritualistas como nós, mas não sai na televisão, não vou perceber. Por exemplo, sai seu artigo o quê? Numa revista especializada, UFO. Só vai lendo aquele pessoa desse segmento. E aí? João Paulo II não conseguiu levantar o assunto. Ele tentou, mas também ninguém. Mas aqui é outra pergunta da hora. No meio evangélico também está circulando isso aí, né? Só que a volta não está sendo dita como nave, nem piloto. Todo mundo é que sobra. Está circulando isso aí, né? Tem 8 minutos de fita. Em um dos vídeos ele diz, tem um vídeo provavelmente ele assistiu sobre a filmagem. Logo vocês se sentirão abraçados vibratoriamente com a chegada do Mestre. Eu pergunto, não existe a possibilidade de ele se aproximar da Terra em meados de abril deste ano, não se tornando visível porque as pessoas ainda não estão preparadas para este choque? Aí justifica, nos nossos trabalhos de desdobramentos coletivos, a apometria, em várias oportunidades sentimos uma luz intensa como um sol branco, irradiante, se aproximar do nosso grupo entrando em nossa sala, e todos sentiram que se tratava de um ser extremamente iluminado, chegando a acharmos que se tratava da presença de Jesus. É possível isto ou estamos enganados? Eu não sou a pessoa mais adequada para responder isso aí, até pelo meu envolvimento
pelo que me foi orientado, de fato, o nosso amigo maior, mesmo sabendo que ele sabia que ele não vinha em abril, mas ele vibrou e fez algumas vibrações específicas, projetou-se, etc. e tal, mas ele não veio, não é porque nós não estávamos preparados, é porque não era em abril mesmo. Estava vendo em abril, desculpa, entre novembro e abril, é um plano de Jeová, que já está em curso, está próximo de acabar. E, pessoal, o problema da volta do mestre, a gente pensa assim, a volta do mestre para o contexto terreno, né? O que isso representa para nós aqui na Terra. Mas a volta dele é muito mais complexa, porque envolve um sem número de situações existenciais aqui nesse lado da galáxia. Existem classes de anjos que nem saíram e nem perderam seus corpos para que seus espíritos pudessem hoje estar nascendo as pessoas sábias, que estão literalmente presos em certas regiões do sistema solar. Existem classes de seres extraterrenos que, devido à forma como Jeová agiu, expulsando tudo que era equipe de fora para poder deixar só espécies sábias, estão atolados, não tem carro que se atola e só sai com a ajuda de um guinasta, estão atolados em certas situações aí, que só se resolve com a chegada do mestre e ele, sendo o trator dessa parte da galáxia, ajudar aquele pessoal. Existem um sem número de situações que somente se resolvem com a vinda do mestre, com a presença pessoal dele, não através de projeção, como ele outras vezes faz, pode ter feito isso aqui, não através da sua condição mental, mas é a presença pessoal do centro vibratório da sua figura excelsa. Somente a presença dele é que terá o condão de resolver, até porque somente em loco ele e a equipe dele poderão, ele e os membros da equipe, poderão resolver certos problemas e verificando na hora. E não é qualquer um que pode verificar e aquilatar com segurança e tomar a decisão correta para resolver. A vida dele, nós tentamos analisar sob uma perspectiva da nossa curiosidade, do nosso interesse, dos nossos valores, mas isso aqui é só uma página da big picture, do grande contexto, é só um painelzinho. Então, o plano de Jeová, por mais que seja desagradável aos meus olhos, até porque me expôs, o plano de Jeová, por mais que seja, ele obedece a critérios, a situações, a observações referentes a contextos que a gente nem imagina. E ele tem que administrar tudo isso. Ele, Jeová, quer dizer,